Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo à semana da pregação com domínio e segurança. Eu sou o professor Wesley Martins e nesse evento, nessa série de aulas, você vai aprender a subir no púlpito sabendo o que você está fazendo, podendo pregar com domínio e também com segurança, vencendo o nervosismo, a timidez, a insegurança. E hoje teremos uma aula muito especial, uma aula muito prática, onde nós vamos pegar os erros da aula anterior e nós vamos então trabalhar nesses erros para que você cresça, para que você melhore. Então, olha só, vou colocar aqui na tela, eu quero pedir você para deixar agora o seu nome e a sua saudação. Então, eu quero que você entenda que mesmo estando aqui numa gravação, cada um de vocês, em vários cantos do Brasil, estão chegando para essa aula. Então, dê a sua saudação, pode ser seu paz do Senhor, pode ser o seu shalom, o seu graça e paz, e também deixe o seu nome, caso você esteja na conta de outra pessoa. Dito isso, eu quero passar aqui para o primeiro slide e conversar com você um pouquinho sobre a última aula. Na última aula, nós conhecemos os três grandes erros na administração. Eu trabalhei áreas diferentes, áreas importantes para você e mostrei os erros, fiz um diagnóstico ali com você, mas se por algum motivo você está assistindo a aula 2 sem ter assistido a aula de número 1, eu quero dizer para você, pause essa aula, vai na aula 1, você vai achar o link lá no grupo e assista. Por quê? Para você entender o que eu vou passar aqui hoje. Então, é muito importante, quando eu preparo uma série de aulas, eu preparo de tal maneira que uma, ela faz sentido em relação à outra. Amém? Então, olha só, eu quero que você entenda que o que eu falei na aula 1 afeta diretamente a qualidade da sua pregação. E é por isso que eu não posso ficar só nessa aula. Eu teria que vir aqui agora e mostrar para você como melhorar isso, como sanar esses erros ou como corrigir esses erros. E é o que nós vamos fazer, e eu acredito que você vai sair dessa aula dizendo, glória a Deus, que bênção, meu ministério já vai ser diferente após essa aula. Mas antes de nós começarmos, eu tenho um desafio para você. E o desafio é das curtidas. Então, olha só, na última aula eu pedi inscrições. Acredito que todos vocês, se não a maioria, se inscreveram aqui no canal e vão abençoar o projeto. Agora, se você não inscreveu, aproveita, se inscreva aí. Depois dessas aulas, eu continuarei postando vídeos, teremos novas aulas e você vai estar inscrito no canal. Agora, o desafio de hoje é curtida. Então, olha só, eu vou colocar uma meta parecida com a que eu coloquei na última aula de 50 curtidas. É uma meta muito pequenininha, porque eu estou esperando aí entre 800 a 1.000 pessoas iniciando esse evento. A gente sabe que não é todo mundo que vai terminar. Espero que você seja uma delas. Mas, vamos lá, é muito rápido. Se o seu celular está na horizontal, coloque ele na vertical. Se está em tela cheia, tira a tela cheia. Vou contar até 3 e todo mundo clica no botão de curtir. E aí nós vamos bater a nossa meta aqui, o nosso desafio. E como eu coloquei amanhã, aí vai dar na quinta-feira, não atualizei aqui o meu slide, na quinta-feira eu coloco o PDF dessa aula para você. Lembrando que as aulas em vídeo sairão do ar daqui a 2 semanas. O PDF, se você baixar, é seu, para você ler várias vezes, para você continuar estudando. Preparado? 3, 2, 1. Clica no botão de curtir. Coloca aqui nos comentários agora, ó, hashtag já curti. Vamos lá, hein? Todo mundo que curtiu, coloca aí nos comentários. Deixa eu colocar aqui na tela para você ver. Pronto. Acredito que na quinta-feira teremos PDF lá no grupo, hein? Mas olha só, irmãos, é muito importante vocês terem consciência do que nós teremos. Vocês já entenderam que nós tivemos a aula 1. Então, olha só. Ainda teremos nessa semana 2 aulas gratuitas.
aulas que vão ser poderosas. Nós vamos ter uma aula que é uma espécie de mapa, de caminho para você aprender, para você trilhar. Uma outra que é muito prática, você vai me ver pregar aqui para você e, ao mesmo tempo, trazer lições. É uma aula muito poderosa. E nós vamos ter na outra semana, enquanto vocês vão assistindo e reassistindo as aulas, uma live Tira Dúvidas. E no finalzinho, quando nós estivermos encerrando, eu vou fazer uma aula extra sobre esboços, mais detalhada do que a que nós vamos fazer hoje. Então, olha só, todo mundo agora nos comentários, para a gente orar e começar a nossa aula, coloca a hashtag até o final. Essa é a hashtag, eu acabei me esquecendo de falar dela na aula 1, é a hashtag que eu uso em todas as minhas aulas. É a hashtag da perseverança. É a hashtag de você que não vai me abandonar aqui, vai assistir essa aula até o final. E também de você que vai estar comigo até aquela aula extra, onde eu vou falar sobre esboço. Então, digita aí, hashtag até o final. Digitou? Ótimo, então vamos orar, vamos falar com Deus, para entrarmos, então, no conteúdo de hoje. Se você pode, cubra sua cabeça, feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus e querido Pai, eu te louvo por mais esse dia, por essa manhã onde eu gravo essa aula, por cada aluno, por cada pessoa que se inscreveu para essa semana, para esse evento, está aqui assistindo as aulas e vai perseverar até o final. Louvo ao Senhor pela tua graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia. E agora eu te peço, abra a visão de todos, Pai, que eles possam corrigir os erros que eles precisam corrigir em seu ministério. E, meu Deus, desde já eu te louvo e te agradeço, crendo que essa aula será uma bênção em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, coloque aí nos comentários um amém, um glória a Deus, como eu estou colocando e está aparecendo aí na tela para você. Enquanto você digita, eu vou introduzir essa aula para você. Eu quero dizer para você o seguinte, olha só, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar, em cada tópico da aula, nós vamos trabalhar uma área, uma matéria daquelas que eu trouxe na aula 1. E aí nós vamos agora trabalhar naqueles erros, trabalhar naquelas limitações e dificuldades que você tem. Ao final dessa aula, eu espero muito que você já saia melhor, que você já cresça. Depois você vai reassistir, vai baixar o PDF, que eu estou aqui pela fé acreditando que nós já conseguimos aí cumprir com o desafio. Então, olha só, preste bastante atenção, comente quando eu pedir você para comentar, anote se quiser anotar, porque eu acredito muito que isso vai ser importante para vocês. Dito isso, vamos começar então trabalhando a área emocional. Lembra que eu falei na aula 1 que um dos erros é não trabalhar o emocional antes? Então agora é o momento de reflexão. É o momento de você parar para pensar junto aqui comigo. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: quais são suas dificuldades? Com quais dessas emoções? Eu separei essas três para trabalhar na aula, porque são as três mais gerais. São três emoções que atrapalham muito os pregadores iniciantes. Então, vamos lá. Ansiedade. Lembrando que quando eu falo de ansiedade, eu estou falando daquele sentimento pré-culto, pré-pregação. Aquele sentimento aonde você, quando é chamado a pregar, fica, ai meu Deus, eu vou ter que pregar. Ai, agora? Ai, será que eu vou dar? Esse sentimento. O outro já é em cima do púlpito. É o do nervosismo. Eles são muito parecidos. Mas quando você está lá no púlpito e você está tremendo, e você pega o microfone tremendo, e você olha para as pessoas, nervosismo. E eu coloquei aqui letra C, timidez. Esse sentimento é aquele, também é parecido, todos são ramificações do medo, mas quando eu digo timidez, é aquele medo do que as pessoas vão pensar de você. É você achar na sua mente que as pessoas não vão gostar, vão falar que você prega mal. Então, coloca para mim aí nos comentários A, B ou C. Eu sempre faço isso nas minhas aulas para que você participe. Por quê? Porque você está com o celular na mão, deixa eu dar um exemplo aqui. E aí, se você não participar, você corre o risco de
está lá fazendo, assistindo a aula, melhor dizendo, aí aparece uma notificação, você vai perdendo a sua atenção. Então, coloca para mim aí A, B ou C. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você pense agora. Você já colocou para mim aí se é A, se é B, se é C. Então, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: qual a raiz desse sentimento? Vamos meditar nessa pergunta, hein? Irmão, quando nós temos qualquer problema, é muito sábio da nossa parte refletirmos, pensarmos sobre a causa, sobre a raiz ou sobre a fonte desse problema. E é isso que eu quero que você pense agora. Por que você fica ansioso? Ou por que em cima do púlpito você fica nervoso? Por que você é tão tímido? Percebe? Então, essa é a primeira pergunta que eu quero que você reflita. Talvez você vai ter respostas agora, talvez você vai ter respostas mais adiante. Talvez você vai precisar orar e buscar uma direção, uma resposta em Deus. Mas o que eu quero é que você reflita sobre essa pergunta. Tem uma segunda pergunta. O que você pensa quando você está dominado por esse sentimento? O que você pensa quando você está ali em cima do púlpito totalmente nervoso? Ou quando você recebe o convite para pregar e já fica ansioso? Ou ainda, quando você está com tanta vergonha e aí você quase rejeita ali o convite para pregar porque você está morrendo de vergonha de subir no púlpito? Pensa a respeito disso. Irmão, essa pergunta que eu estou te fazendo é muito poderosa. Por quê? Porque provavelmente você nunca fez isso. Você nunca parou para pensar sobre o que acontece aqui na sua mente. Eu gosto de uma frase da Joyce Meyer, não leio mais os livros dela como antigamente, mas teve uma época que eu gostava muito de ler. E ela falava assim: nós temos que pensar sobre o que estamos pensando. Isso é muito sábio da parte dela. Você tem que refletir a respeito do que acontece aqui. É isso que eu estou convidando você a fazer. Aliás, eu convido você a, depois da aula, pegar essas perguntas. Se você quiser aguardar, eu creio que amanhã nós vamos liberar o PDF. Você vai pegar o PDF, vai ler, e aí numa folha de papel, um caderno, você coloca por escrito. Vai ser um exercício importante, tanto para o seu ministério, quanto para a sua vida. Agora vem uma pergunta, e essa pergunta ela é muito importante. Por quê? Porque ela trata de estratégia, ela trata de batalha, de enfrentamento. O que você pode fazer para enfrentar esse sentimento? O que você pode fazer para a ansiedade? Lembra que eu falei na última aula que a ansiedade ela atrapalha o preparo da sua pregação, o seu preparo? O que você pode fazer para lidar com essa ansiedade? O que você pode fazer para lidar com o nervosismo? Lembra que eu falei que ele ajuda a dar branco, ele faz com que você se perca, e a timidez é a mesma coisa. Responda essa pergunta em oração. Responda essa pergunta em reflexão. E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que desenvolver pensamentos para confrontar cada sentimento. Não tem para onde fugir, não tem para onde você correr. Deixa eu te contar uma história sobre a minha carteira de habilitação. Irmão, eu demorei 7 exames para tirar a carteira. E o último exame, eu já estava ali há um dia de ter a minha pauta vencida, e como você já sabe, eu teria que fazer toda a legislação, ou a prova de legislação novamente, teria que ter um gasto financeiro maior para começar de novo. E aí, meu irmão, eu comecei a trabalhar aqui.
Eu lembro que eu fiz várias coisas. Para você ter uma ideia, eu fiquei na noite anterior assistindo alguns vídeos. Eu lembro de assistir ao vídeo do Desafiando os Gigantes. Era o trecho desse filme onde o treinador virava para os jogadores e falavam assim para eles: eu quero que vocês deem o melhor de si e deixem o resultado com Deus. E aí ele falava essas coisas no vídeo e aquilo começou assim a aquecer meu coração e eu comecei a trabalhar minha mente. Olha, Wesley, você vai dar o melhor de você e é com Deus aí se você vai passar ou não. Eu lembro de um pensamento que eu desenvolvi que foi o seguinte: eu falei assim, olha, ainda que eu tire carteira amanhã, eu vou demorar um pouquinho para ter carro. E eu gosto de dirigir, então eu vou aproveitar. Ao invés de ficar lá todo ansioso com o resultado, eu vou focar na carteira. Eu vou ali aproveitar aquele momento para que eu venha dirigir, já que talvez eu demore para fazer isso novamente. E esses foram alguns dos pensamentos que eu desenvolvi que me ajudaram a chegar tranquilo para esse exame. E para você ter uma ideia, além de ter sido o exame mais tranquilo de todos os outros 6 que eu havia feito, foi o exame que eu passei. Eu estou contando essa experiência de vida para mostrar para você que o que eu estou te ensinando aqui hoje é justamente para que você trabalhe isso antes e durante a sua pregação. Amém? Espero que você tenha gostado dessa parte. Agora, nós vamos para um outro desafio. Geralmente, eu gasto uma aula inteirinha, inclusive a última aula vai ser... Eu vou trabalhar só com essa matéria, porém, hoje eu decidi trabalhar 3 coisas e uma delas é o esboço. Então, o que eu vou fazer aqui agora é dar uma visão geral para você a respeito do esboço e mostrar um esboço meu para que você visualize isso. Isso já vai fazer com que você possa pegar esse PDF, possa pegar as suas anotações e consiga fazer um esboço. Esse é o meu propósito. Lembrando que na aula anterior eu mostrei para você o quão ruim é quando o pregador não faz o esboço ou quando ele não faz corretamente. Então, hoje nós vamos nós vamos erradicar esse erro aprendendo a estrutura correta de um esboço. Está preparado? Então, olha só, nós podemos resumir a estrutura de um esboço, de uma pregação, em 3 partes. A introdução, e aí eu vou mostrar para você coisas que você vai fazer nessa etapa, o corpo da pregação, e aí eu vou mostrar o que contém, o que tem dentro desse corpo, e a conclusão da sua pregação. Pronto? Vamos primeiro para a teoria, depois eu vou analisar o meu esboço com vocês. Olha só, na parte da introdução, eu quero que você entenda o seguinte: nós temos a leitura do texto base. Então, essa etapa acontece nessa fase, antes do corpo da pregação. Nós temos a questão do tema, e aí a questão do tema, ele pode ser falado ou não falado na introdução, mas ele está ali, mesmo que ele não seja declarado. Eu vou te explicar agora o que seria o tema, tá? E a introdução em si. Então, olha só, vamos por partes. O que seria a leitura? A leitura é a leitura do que nós chamamos de texto base. Texto base é o texto da sua pregação. Por exemplo, vamos imaginar que você estudou aquela passagem do sal da terra e da luz do mundo. Uma das referências é ali em Mateus capítulo 5. Então, o texto base, o texto da leitura, vai ser o Mateus capítulo 5, a parte que fala de sal da terra e luz do mundo, ok? Agora, o que seria o tema? O tema seria a mensagem que você vai pregar. O tema é aquela principal ideia que você entendeu que aquele texto passa e que você quer transmitir para as pessoas na pregação. Eu gosto de dizer que o tema é a sua mensagem resumida em uma frase. Por exemplo, na passagem do sal da terra e da luz do mundo, quando a gente vai estudando, nós percebemos que ali Jesus quis mostrar para os discípulos que, como seus seguidores, eles tinham que fazer a diferença na terra. E nós, aí quando a gente traz para os dias de hoje, nós, como seguidores de Cristo, temos que fazer a diferença. Temos que ser sal da terra e luz do mundo. Então, vamos imaginar
que eu fosse virar para a igreja, fosse falar, irmãos, na mensagem, isso na introdução, viu? Olha, na mensagem de hoje, eu quero falar com vocês sobre a importância de um seguidor de Jesus fazer a diferença nesse mundo. Olha o meu tema aparecendo aí, a importância de um seguidor de Jesus fazer a diferença no mundo. Ou a importância, para ficar menorzinho, viu? A importância de um cristão fazer a diferença, ou fazer a diferença. Eu já ia falar ser diferente, mas fazer a diferença fica melhor. Deu para vocês entenderem? Então, o tema é a minha mensagem, a minha pregação. E aí, tem pregador que vai diferenciar tema de título, vai acrescentar ideia homilética, proposição, e vai dar muitas nomenclaturas e querer subdividir uma coisa que é muito, muito simples. A gente pode resumir uma coisa só. A mensagem que você vai trazer para a igreja. Resumida em uma frase, para você escrever no seu esboço. Já já você vai ver meu tema. O que é a introdução? A introdução são aquelas palavras iniciais que vêm antes do corpo da pregação. É você falando sobre o que você vai pregar. Olha só, irmãos, hoje eu vou falar sobre. E aí você anuncia o seu tema. Só que você vai aprender naquela aula extra que eu falei para vocês que a introdução não é só você falar o tema. Você pode resumir os tópicos da pregação. Você pode colocar uma história, que é uma ilustração. Então, você pode fazer uma série de coisas para quê? O principal objetivo da introdução é preparar a igreja, é deixar todo mundo ligado, todo mundo atento. É isso que você vai fazer. Deixa eu contar para você aqui uma introdução que eu fiz na penúltima pregação que eu fiz aqui na minha igreja. Eu fiz uma pregação no ano passado sobre a importância de permanecer em Cristo. Olha só como que foi a minha introdução. Vou fazer um teatrinho aqui para vocês, tá? Foi mais ou menos assim. Irmãos, certa vez, em um país onde os cristãos eram perseguidos, havia algum grupo de servos de Deus que decidiram fazer um culto escondido, ali em uma casa. Eles estavam lá no fundo, e aí eles estavam cantando baixinho, louvando a Deus e fazendo a sua reunião. De repente, a porta se abre, os soldados entram naquele cômodo onde estava acontecendo o culto, apontam as armas para eles e dizem assim: neguem a Jesus ou morram. Depois um outro soldado vira e diz assim: olha, quem vai negar Jesus sai daquela porta e nunca mais volte. Quem não nega, fica aqui para morrer. Algumas pessoas foram saindo e foram abandonando aquele culto e, consequentemente, a Jesus. Depois de um tempo, aqueles soldados fecharam a porta, se trancaram lá dentro, viraram para aquelas pessoas e disseram assim: olha, eu queria dizer uma coisa para vocês. Nós somos cristãos, mas nós ficamos sabendo desse culto. Viemos aqui para que ninguém fizesse mal a vocês, mas nós queríamos cultuar a Deus com os verdadeiros, com aqueles que permanecessem e não negassem a Ele. Igreja, irmãos, se vocês estivessem lá naquele culto, o que será que vocês fariam? Você sairia daquela casa e negaria Jesus? Ou você permaneceria? Na mensagem de hoje, eu quero te mostrar a importância de permanecer em Cristo. Percebeu? Eu contei uma historinha envolvente e depois de um tempo eu conectei aquela história com o que eu ia pregar, anunciando ali o tema da minha pregação. Isso é uma introdução. Deixa eu voltar aqui o slide para vocês. Então, irmãos, olha só. Na primeira parte da minha pregação, eu tenho que ler o texto base. Eu tenho um tema que eu coloquei lá no meu esboço, que eu posso ou não anunciar ele. E eu tenho a introdução em si, ok? Então, são essas três partes. Agora, vamos para a segunda, que é o corpo da pregação. Olha só, obrigatoriamente, o corpo da pregação tem tópicos e subtópicos. Eu vou explicar o que é isso para vocês e ainda eu vou falar o que pode, uma coisinha que pode ser acrescentada aí para vocês, tá? Então, olha só, o que são os tópicos? Os tópicos são as lições da pregação. Então, vamos imaginar que você faça uma pregação sobre como vencer o medo, já que nós falamos aqui de nervosismo, de ansiedade, ou melhor dizendo, como lidar com a ansiedade. E aí você pode trabalhar em Mateus 6, Jesus fala sobre isso, Filipenses 4, 6 trata também das preocupações,
1 Pedro 5,7. Tem muito texto bíblico falando de ansiedade, preocupação. Cada lição que você vai trazer é um tópico. Então, irmãos, olha só. Número 1, para vencer a ansiedade, você precisa... Número 2, para você lidar com a ansiedade, você tem que... Percebeu? Isso são as lições da sua pregação. Coisas que a igreja tem que fazer, ou tem que parar de fazer, ou tem que acreditar, ou tem que pensar daquela maneira, ou tem que louvar a Deus por causa daquilo. Então, tem várias formas de você fazer os tópicos, são as lições. Então, o que, que você faz? Você estuda um texto, depois de estudar um texto bíblico, o que, que você vai fazer? Você vai escrever um tema para a sua mensagem e o texto que você vai ler, onde ele começa, onde ele termina. E aí você já tem o tema e o texto. A introdução, você pode deixar para depois. Eu vou explicar isso lá na aula final, na aula extra que eu vou te dar. E aí o que, que você faz? Você pega as lições da pregação e escreve os tópicos. Número 1, 2, 3, 4. Deixe um espaço, porque aí nós vamos ter os subtópicos. O que é subtópico, professor Wesley? Subtópico são as coisas que você vai falar em cada tópico. Vou te dar um exemplo. Irmãos, número 1, para vencer a ansiedade, você precisa colocar as suas preocupações nas mãos de Deus. Aí você vem embaixo e escreve assim: Paulo nos ensinou a fazer isso em oração. Olha que interessante. Eu estou explicando um texto. Vamos imaginar que eu estou trabalhando com Filipenses 4:6, aonde ele diz para nós apresentarmos nossas preocupações a Deus com oração, súplica e ação de graças. Então você diz isso. Você explica que Paulo ele ensinou a igreja de Filipos, a tudo que está preocupando eles falarem com Deus. Então, a primeira coisa que eu escrevo é isso. Você vai ver já já no meu esboço. Depois eu passo para a segunda. E aí eu posso colocar uma pergunta, por exemplo. Quando você está dominado pela ansiedade, você ora? Interrogação. Olha, já tem 2 subtópicos. Percebeu? E aí, quando eu vou pregar, você vai ver isso na aula 4, você vai passando por esses tópicos, e aí você fica 1 minutinho, 2 minutinhos em cada um. Quando você vê, você já desenvolveu os tópicos e subtópicos da sua pregação. Então, isso aqui é o corpo da pregação. Você pode colocar aqui, não é obrigatório, referências, ou seja, outros textos bíblicos. Então, vamos imaginar que o seu texto base foi Filipenses 4:6. Mas no momento que você falou que Paulo ensinou isso, para não ficar só nesse texto, você fala assim, olha, você coloca lá um subtópico. Pedro também nos ensinou a levar as ansiedades a Deus. E aí você coloca a referência, 1 Pedro 5:7. Olha que interessante. Agora você está usando um outro texto. Você pode? Pode. É obrigatório? Só em um tipo de pregação, não vou entrar nesse ponto aqui, nós temos vários tipos de pregação, mas a pregação temática você tem que ter outras referências. Agora, a pregação mais tradicional, que é expositiva, textual, você pode usar um texto só. E aí as referências no corpo aqui não é obrigatório. Mas deu para você entender? Então, vamos fazer um resuminho. Você tem um tema, que é a sua mensagem principal. Um texto base da onde você tirou esse tema, inclusive. Você tem uma introdução, que é um textinho onde você vai usar as palavras que você vai falar para começar a pregação. E aí você tem as lições, e cada lição contém ali os seus subtópicos, que são as coisas que você vai usar para explicar aquela lição, para desenvolvê-la. Então você não fala um tópico, passa para o outro, e termina a pregação em 3 minutos. Você sabe disso. Então, você precisa de subtópicos. Agora, depois de passar pelo corpo da pregação, aí vem a conclusão, que é o fechamento. O que é a conclusão? É um textinho que tem que ter as suas palavras finais e um convite para a ação. Você virando para a igreja, falando, igreja, a partir de hoje faz assim, age desse jeito, a partir de hoje faça dessa maneira, coloque em prática essa palavra. É a parte mais fácil do esboço, se você fizer com atenção. E a última parte que você vai fazer também, tá? E assim nós temos o esboço da pregação. Vamos dar uma olhada aqui no meio para a gente analisar? Olha só, é assim que você vai escrever quando você for fazer o seu. Lembrando, daqui a quase 2 semanas, quando a gente for encerrar, nós vamos fechar esse evento com uma aula final, ao vivo.
Esqueci de falar esse detalhe. E essa aula nós vamos tratar de como montar o esboço de forma mais detalhada. Olha só, tem aqui um tema. Quais tipos de orações Deus responde? Olha que interessante. Da onde eu tirei esse tema? De 1 João 5, 14, 15. Olha a minha introdução. Você já deve ter feito orações que não foram respondidas. Talvez você já tenha pensado que Deus responde todas as orações, mas a verdade não é esta. Além de não responder a todas, a Bíblia mostra quais orações Deus responde e quais não. Nessa mensagem, meditaremos em 3 tipos de orações que são respondidas por Deus. Olha que interessante. Percebeu? Aqui eu não contei nenhuma história. Aqui eu fiz algumas afirmações a respeito do tema. E depois de fazer essas afirmações, eu conectei e falei, na mensagem, vamos fazer isso. E eu declarei o meu tema aqui. Lembra que eu te ensinei? Então, olha só. Aqui nós temos o tema, o texto base e a introdução. Agora nós vamos para o corpo da pregação. Eu coloquei aqui o texto para ler com vocês, só para vocês não ficarem perdidos. E o texto é esse aqui, olha. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Ó, dá um glória a Deus aí nos comentários, diga um amém. Acabamos de ler aqui um texto da palavra de Deus. Deixa eu colocar o meu glória a Deus aqui também. Amém. Agora vamos para o corpo da nossa pregação. Olha que interessante. Quais orações Deus responde? Esse é o tema. Número 1, Deus responde orações de pessoas que confiam. Aonde veio isso? Da minha cabeça? Não, do versículo 14. Vamos voltar aqui, ó. E esta é a confiança que temos nele. Primeira coisa é isso aqui. Se não houver essa confiança aqui, tudo que vem aqui para frente não serve, não adianta. Agora, isso aqui, irmãos, é o subtópico. Essa é uma das características mencionadas em toda a Bíblia. Eu vou começar explicando isso aqui, olha. Essa questão da confiança não é só aqui, não. Em toda a Bíblia, Deus fala da importância da confiança nele. Aí eu venho aqui, olha, Paulo fala de sua confiança em Deus até em relação a conseguir visitar os filipenses. E aí eu coloco uma referência. Lembra que eu te ensinei? Não é obrigatório, mas você pode trabalhar com essa referência. Quando você ora, deve confiar em seu coração que Deus lhe responderá. Quando terminar de orar, louve a Deus pela resposta como prova de confiança. Tópico 2. Quais orações Deus responde? Esse é o nosso tema, hein? Resposta. Deus responde orações que são feitas. Ou seja, olha só, vamos ler o versículo 14 de novo. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, olha só, tem que ser feito, tem que ser pedido. E aí eu vou explicar isso aqui, olha. Mesmo Deus sendo onisciente, nos ordena em toda a Bíblia para orarmos. Ou seja, eu não vou ter nenhuma resposta se eu ficar de boca fechada. Muitos cristãos não oram e por isso não tem resposta de Deus. Aí eu coloquei aqui, olha só, é uma ilustração, não seja um crente 6 horas. Aí eu vou contar o que é um crente 6 horas, tem gente que vai até rir um pouquinho. Depois, mesmo tendo pessoas para orarem por você, não deixe de clamar. Isso aqui é meu subtópico. Vamos lá. Tópico 3. Deus ouve orações que estão de acordo com a sua vontade. Onde está isso? Versículo 15. Olha só. Vamos voltar aqui. E se sabemos que essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos o que temos lhe pedido. Versículo 14 e 15, né? Os 2 versículos tratam disso. Mas vamos lá. Quando orações foram feitas fora da vontade de Deus, não foram respondidas. Isso aqui é uma explicação minha. Exemplo, Pedro perguntando sobre mandar fogo do céu, lá em Lucas 9. Querendo ou não, ele está fazendo um pedido a Deus, ele está conversando com Jesus, então a gente é uma oração, embora Jesus estava ali em carne e osso. Antes de orar, pense no seu pedido, pense se seu pedido está em conformidade com a palavra. Exemplo, não peça para Deus separar um casal cuja pessoa você ame. Eu vou virar para a igreja e falar assim, irmãos, tem pessoas, e isso já aconteceu, pastoreei, eu já tive muito caso assim terrível,
e a pessoa quer saber se ela pode orar para que uma pessoa separe da outra para ficar com ela. Isso não está de acordo com a vontade de Deus, nós conhecemos a palavra. Então, eu explico isso aqui na minha pregação. E olha a conclusão, que simples, um textinho. Agora que você entendeu essas coisas, sua visão abriu, ore com confiança. Mesmo tendo outros para orarem, faça sua parte, certifique-se que seu pedido está de acordo com a vontade de Deus. Essa conclusão aqui, ela é um resumo do que eu preguei, ela tem uma chamada para ação pequenininha. Eu não vou ler isso aqui, tanto a introdução como a conclusão, eu coloco um textinho, mas eu não leio. É porque, como é pequeno, dá para mim lembrar e seguir um roteiro aqui fiel ao que eu escrevi. Então, eu vou chegar para a igreja e falar, irmãos, vocês entenderam essa palavra? A visão de vocês se abriram depois de meditar nesses 2 versículos? Eu espero que sim. A partir de hoje, quando você orar, lembra, tem que orar com confiança. Não adianta orar com dúvida, não adianta orar com receio, você tem que acreditar de verdade. Eu sei que você tem o seu pastor para orar por você, que você tem pessoas intercedendo por você, mas como você aprendeu hoje, você tem que abrir a boca e orar, interceda, clame. E sempre quando você orar, reflita, o que eu estou orando está de acordo com a palavra, está de acordo com a vontade de Deus, porque senão você está perdendo tempo, não vai ser respondida a sua oração. Percebeu? Só um exemplo, tá? Então, eu vou passar por cada frase dessa, vou falar mais um pouquinho, mas vai ficar uma conclusão ideal, uma conclusão pequena. Irmão, respira aí, temos 35 minutos de aula. Você já aprendeu uma matéria muito densa, e aí nós vamos ter outra aula para você se aprofundar nisso, fique tranquilo. Se você ficou com dúvida, ainda vai ter uma live tira dúvidas e uma aula sobre esboço. Mas eu ainda tenho uma terceira coisa para tratar com você. Vou até tirar o slide aqui e pedir você para olhar para mim agora. Como eu falei na aula anterior, preste atenção nisso. Trabalhar o emocional é importantíssimo para que você ministre com mais excelência. Você tem que saber fazer um roteiro, fazer o esboço da sua pregação. Tudo isso faz parte. Porém, o terceiro tópico dessa aula é a parte mais importante, assim como foi na primeira. Por quê? Porque eu vou trabalhar algo que foque em você lá em cima do púlpito. Óbvio que você vai trabalhar antes para chegar lá em cima e não cometer esse erro mais. Então, por favor, hashtag até o final. Vamos perseverar aqui por mais alguns minutos. Na aula anterior, eu falei para você que um dos erros é falar de uma forma monótona, arrastada. E eu mostrei para você que uma das coisas que causam isso é o vício de linguagem, que muita gente tem e muita gente não é ensinada como vencer isso. Vamos trabalhar na aula de hoje? Primeiramente, eu quero fazer uma explicação. Eu falei de uma forma bem resumida na aula anterior, mas vamos lá. O que é um vício de linguagem? São sons que não fazem parte da fala. Ou alguma palavra que também não faz parte, mas que você acrescenta e se torna repetitiva. Então, vamos entender isso aqui. Quando você começa a... como é que eu posso dizer? Percebeu? Para você ter uma ideia, desculpa fazer um improviso aqui, mas teve uma época que eu vi um pregador que eu assistia muito fazer esse aqui, ó. E aí toda hora ele fazia esse barulhinho com a boca. Meu irmão, eu achei que era uma coisa boa, eu comecei a fazer isso na minha pregação. E mais para frente eu entendi que é uma coisa ruim. Não precisa de fazer isso. Eu estava copiando uma coisa ruim. Por isso que você tem que ter um treinamento como esse. Mas voltando aqui, percebe que é quando você está tentando pensar, percebe que é o seu cérebro precisando de um segundinho para pensar na próxima palavra. Isso não é bom, porque a sua fala, como é que eu posso dizer, ela vai ficando arrastada. E quando você tem muito vício de linguagem, meu irmão, tem que ter muita paciência para acompanhar você. Agora, um outro exemplo, amém? Esse exemplo aqui é muito importante, amém? O que eu quero te falar, amém, é que, percebeu alguma coisa? Eu sei, eu usei o amém na aula anterior, então ficou bem claro, né? Mas o que eu quero te explicar nesse outro exemplo, né, é que... Desculpa a brincadeira, o teatro, mas é para você ver como que a fala fica ruim quando ela tem vício de linguagem. Então, quando toda hora eu falo né,
virou um vício de linguagem. De vez em quando até acontece, né, da gente falar alguma coisa assim, mas quando se torna repetitiva e fica ruim. Ou quando você coloca esses sons, essas vogais, e aí você fica. E aí, como eu coloquei aqui no slide para você, fica cansativo, fica arrastado e é ruim. Agora, quando você quebrar os vícios de linguagem, sua fala vai ficar com muito mais excelência, meu irmão. E olha só, para você quebrar um vício de linguagem, são 3 passos básicos. Poderia ter mais, mas dá para resumir em 3. Identifique, treine e elimine. Vamos lá, vamos explicar cada um deles aqui agora. Para isso, eu vou te contar a história. Me perdoe se eu tiver contado na aula 1, eu vou ter que repetir aqui, senão aí vai ser inédita a história. Mas, certa vez, eu estava viajando para uma cidade próxima que eu também pastoreava. Eu tinha o hábito de pegar o celular, colocar em cima do púlpito e gravar o áudio das pregações. Eu fazia 2 coisas. Eu mandava para a igreja, e aí quem não podia vir no culto ouvia a pregação, e também eu ouvia, com o intuito de melhorar. Eu ensino para os meus alunos, para as pessoas, o projeto Pregação com Excelência, que excelência é essa melhora constante. É você, sou eu, tentando sempre fazer o melhor para Deus. E um dia, eu ouvi um áudio de 20, 25 minutinhos, as pregações de meio de semana, eu sempre fazia em pouco tempo, mas tinha uns 15 a 20 amém pessoal. Toda hora que eu falava assim, amém pessoal. Então eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus diz amém pessoal. Que nós temos que ir aí, amém pessoal. E aí, meu irmão, eu olhei para aqui e falei, meu Deus, estou com um vício de linguagem. E eu fiz exatamente isso aqui que eu escrevi para você. Eu identifiquei. É muito parecido com a questão de nós tratarmos as questões emocionais. Você tem que identificar. Como que você identifica um vício de linguagem? A melhor maneira é você ouvindo ou assistindo uma pregação sua. Então, eu quero incentivar você, na próxima pregação, a fazer uma gravação. É tão fácil você pegar hoje um celular, e aí a maioria vem com gravador. Se você não tiver, você pode até usar o WhatsApp. Você fala para alguém, ó, vai chegar uma mensagem para você, e é um áudio da minha pregação. Ou seja, todos vocês podem fazer isso. Se você conseguir, se a sua igreja filma, transmite ao vivo, aí fica mais fácil ainda, se eu só ver a gravação depois. Só que você vai ouvir ou assistir com olhos observadores, atentos, analisando a sua linguagem verbal e se ela tem algum vício nela. Você não vai ficar preocupado com outras coisas aqui, você só vai se preocupar em analisar e identificar se você está com algum vício de linguagem. Professor, identifiquei aqui um né, identifiquei aqui um amém Jesus, identifiquei aqui um glória a Deus que toda hora eu faço, e eu quero quebrar isso porque eu só quero falar nas horas certas. Como é que você vai fazer? Você vai treinar. E agora eu vou explicar para você como que é esse treino, e a eliminação você vai fazer no treino, ok? Vai funcionar da seguinte maneira. Você vai preparar um esboço, como você já aprendeu nessa aula, e ainda vai aprender mais detalhadamente. Preparou o esboço, preparou uma pregação? Vai para um quarto da sua casa, avise para as pessoas que você vai treinar. Se você tiver uma mesa de preferência para simbolizar o púlpito, coloca a Bíblia e o esboço na mesa. Você pode colocar o celular para gravar o áudio também, e aí você vai pregar. Você vai fazer como se você estivesse pregando, só que no momento que você falar aquele vício que você identificou, você vai parar, vai falar novamente aquela frase sem o vício de linguagem. E todas as vezes que você fazer isso, você perceber que você falou um vício de linguagem, você então vai parar e vai falar novamente. Por quê? Porque na pregação, no púlpito, você não vai fazer isso. Então é ali no treinamento que você vai começar a eliminar. E aí, para fechar o ciclo,
Quando você subir no púlpito para pregar, você vai repetir o processo. Ou você vai gravar, ou se já estiver sendo gravado, você vai pegar depois a gravação, vai assistir, vai ouvir e vai analisar se você quebrou ou não. Se não, repita o processo. Treine uma nova pregação, quebrando os vícios de linguagem, confere depois se no púlpito você não utilizou mais o vício. Até você considerar que ele está eliminado e que você tirou isso da sua fala. Mais à frente você vai ver que novos vícios surgirão, mas você já vai saber como lidar com eles, como identificar e também como eliminar esse vício de linguagem. Amém? Me conta aqui nos comentários, você gostou dessa aula? Hein? Me conta aqui nos comentários o que mais chamou a sua atenção ou o que mais ajudou você. Eu quero saber, eu quero um feedback seu desta aula. Estou até colocando aí na tela para você. E olha só, irmãos, sempre que eu faço esses eventos, vem pessoas para mim dizendo assim, ô professor, estou amando, mas só são 4 aulas. Sim, meu irmão, são só 4 aulas o evento. Mas eu tenho treinamentos, eu tenho cursos, eu tenho mais eventos, mais aulas, uma série de coisas para ajudar você. Tenho perfil no Instagram, no Facebook, eu acredito que você já conheça. E eu quero dizer para você que mais para frente eu vou estar falando, não hoje, não nessa aula, sobre um dos meus treinamentos. Quem sabe você vai querer se inscrever nele para ter mais aulas, para se aprofundar mais. Por enquanto, medita nessas 2 aulas, medita nessas matérias aqui hoje, e principalmente coloque em prática. Se você não sabia fazer um esboço, pega essa aula. Amanhã, creio que nós vamos ter o PDF, pega o material em PDF e faz esboço. Professor, meu problema é com vício de linguagem. Então, faz esboço, treina, e quando for pregar, Deus abençoe, você vai ter eliminado. Se for emocional, reflita nas perguntas que eu fiz, de preferência, até anote. Olha só, olha o que vem por aí, hein? Nós vamos ter mais 2 aulas, lembrando você, uma live tira dúvidas. A próxima aula que eu vou liberar na sexta-feira é um mapa. Eu quero mostrar para você tudo que, infelizmente, não dá para eu tratar aqui em uma semana, mas tudo que você precisa estudar, trabalhar no seu ministério, para que você suba no púlpito com muita excelência, para que você chegue lá no púlpito com muito domínio do que você está fazendo. Amém? Só o que você vai aprender nessa semana já vai elevar o seu nível, já vai te trazer segurança e domínio. Mas eu quero que você saiba todo o trajeto para ser um pregador de excelência. Eu vou mostrar para você nessa aula. Aí, na segunda-feira, eu libero a aula 4. E nela, olha o que eu vou fazer. Eu chamo de pregação / aula. Eu vou pregar, vou pegar um esboço, vou colocar na tela e vou começar a pregar. E aí vai ter momentos que eu vou pausar e vou virar para você e falar, olha, eu estou fazendo isso agora. Quando você prega, você tem que fazer assim. Aí eu volto à pregação. E é uma aula muito rica, porque Deus fala com muitas pessoas através da pregação. Sempre que eu faço, ela vem testemunhos. E, ao mesmo tempo, você aprende sobre ministração na prática. Tudo que eu estou ensinando aqui para você e muito mais. E aí, na quarta-feira da semana que vem, uma vez que a aula 2 está sendo liberada numa quarta-feira, nós vamos fazer uma live. Vai ser às 8 da noite. Quem não puder participar vai ficar gravado, mas você vai poder mandar perguntas para mim ao vivo sobre pregação, sobre essas aulas. E aí, irmãos, daqui a quase 2 semanas, já que nós já estamos na quarta-feira, nós vamos ter uma aula de encerramento sobre esboço mais detalhadinha, onde eu vou tratar de cada parte separado, tema, texto base, introdução, tópico, subtópico. Se você não entendeu, se você ficar com alguma dúvida, além da live, você vai poder me ver construindo esse esboço ao vivo. Hoje já estou ele prontinho. Nessa aula, eu vou lá, te explico de novo o tema, mostro para você um tema. Te explico o texto, mostro o texto. Te explico o tópico, mostro os tópicos dentro daquele texto. E aí fica uma aula muito mais prática e mais didática. Amém? Então, olha só, eu quero me despedir de você, agradecendo você que ficou esses quase 50 minutos aqui assistindo a essa aula, você que deixou o seu like. Se
Se você não deixou, deixe agora para a gente bater aí essa meta. Você que não se inscreveu, se inscreva. Você vai ver que mesmo depois dessas semanas de aula, vamos ter mais coisa aqui no canal. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério e vejo você na aula de número 3.